Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e começar esse culto lendo uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 22, o versículo 37, que fala sobre o primeiro e o segundo maior mandamento que Jesus nos ensinou. Mateus 22, 37 diz assim: E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus, aqui, ele nos ensina que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e nosso próximo como a nós mesmos, né? E por que ele deixou esses dois? Se a gente for ler os 10 mandamentos, os 4 primeiros ali, vão falar do nosso relacionamento com Deus e os outros do relacionamento com o nosso próximo, né? A partir do 4 vai falar: honra teu pai e tua mãe, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, enfim, todos os que nos rodeiam e todas as pessoas que fazem parte da nossa vida são o próximo a quem temos que amar e que temos que dedicar a nossa vida, né? Dedicar o nosso amor, né? Marcos, no capítulo 12, 30, versículo 31, tem uma referência desse mesmo versículo, né, irmãos? E Mateus 5 e 44 tem uma passagem que vai dizer, que eu acho que é uma coisa bem difícil de a gente fazer, que é a gente amar os nossos inimigos, né? Mateus capítulo 5, versículo 44 diz que: Eu, porém, vos digo, amai-vos a vossos inimigos e bendizei-os ao que vos maldizem. Fazei ao bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Irmãos, eu fico abismado com a sabedoria de Jesus. Por que ele mandou nós amar os nossos inimigos? Porque se nós conseguir amar o nosso inimigo, os nossos amigos vai ser mais fácil. Então, Jesus, ele tem uma sabedoria incrível e que as pessoas às vezes não se atentam para isso. E a gente tem que aprender a amar a palavra de Deus, porque ela nos ensina isso. Ela nos ensina a amar, ela nos ensina o que é o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Inclusive, em 1 Coríntios, no capítulo 13, vai falar sobre o verdadeiro amor, que na verdade o verdadeiro amor é o amor de Cristo, né? Porque se nós não podemos esperar nada do ser humano, porque o ser humano nos decepciona, principalmente a gente escolhe uma mulher para casar, dizendo que ama aquela mulher, mas na primeira oportunidade que a gente tem, a gente faz sofrer. Fizemos sofrer também as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que vivem dentro da nossa bolinha, né? Não conseguimos amar nem aquelas pessoas que vivem dentro da nossa casa. Então, quanto mais amar as pessoas que não convivem com a gente, um estranho, amar é o que é o próximo que a Bíblia fala, né? Amar as pessoas. E no capítulo 13 vai falar a importância de nós amarmos o nosso próximo, que diz assim, capítulo 13 de 1 Coríntios: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora vai falar o que é o amor, né? O amor que a gente deve aqui nos espelhar. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece e não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. E o versículo 13 diz assim, agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor, esses três, mas o maior deste é o amor. Então, Jesus nos ensina a amar o nosso próximo, amar também, nós temos que amar a palavra de Deus, porque se nós não amarmos o projeto, que é a palavra de Deus, o projeto de Deus para nós, que é a palavra, nós não vamos conseguir amar a Deus. E muitas vezes a gente fala que ama a Deus, e colocamos Deus sobre todas as coisas, que é o que Deus manda a gente fazer, colocar Ele sobre todas as coisas, mas não conseguimos fazer isso, irmãos, porque colocamos sempre Deus em segundo plano. Hoje mesmo eu enviei vários convites para as pessoas estar na casa do Senhor e colocam desculpa no frio, na chuva, colocando Deus em segundo plano. Mas eu fico às vezes pensando, se fosse para assistir um show de um cantor famoso, eles enfrentariam chuva, enfrentariam frio para ficar na primeira fila lá para assistir aquele cantor famoso. Mas quando se trata de buscar e das coisas de Deus, aí tem uma desculpa, aí Deus já não está. Aí falo, porque falar da boca para fora, irmãos, é fácil. Agora, os nossos atos é que nos mostram o pão, a verdade do que nós estamos falando. Porque muitas vezes as pessoas se contradizem, eu amo a Deus, eu creio em Deus, mas coloca Deus lá em segundo plano, procura Deus só por interesse. E a Bíblia diz aqui que o amor, ele não busca os seus interesses, né? Ele não busca, e as pessoas só buscam a Deus pelos seus interesses. E eu quero completar com mais alguns versículos, e um deles é em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, e versículo 7 vai dizer assim, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus nos ensinando que nós temos que amar, né, irmãos? Amar a Deus. Mas se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que amar o projeto dele. E nessa mesma epístola de João, no capítulo 5, vai dizer assim, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama, ao que o gerou também ama, ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no versículo 7 vai dizer assim, a partir do 6 diz assim, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, que é Jesus, a Palavra, que é a Bíblia, o projeto, e o Espírito Santo. Esses três são um, que é o próprio Espírito de Deus. Esses três são um. E esses três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam um. Irmãos, é importante a gente ler isso aqui, porque Deus diz que, se a gente diz que ama a Deus, a gente tem que amar os mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? É a palavra de Deus. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu creio em Deus e eu não amo a Bíblia, eu não amo ler a Bíblia, eu não amo a palavra de Deus, eu não amo os mandamentos de Deus? Aí eu estou me contradizendo. Se eu não amar realmente a palavra de Deus, eu não vou conseguir amar a Deus. Até porque para mim conhecer a Deus e conhecer o projeto, eu tenho que ler a palavra de Deus. No capítulo 8 e 47 de João vai dizer assim, vou abrir lá para nós lermos aqui em João, porque o importante, irmãos, aqui é o que a Bíblia fala e não o que eu falo. Se a Bíblia estiver falando e a gente concordar, é o que interessa. Capítulo 8 e 47 de João diz assim, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não escutais porque não são de Deus. E o 51 vai dizer assim, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Então, se nós guardarmos o projeto de Deus, nós vamos ter a vida eterna. A gente sonha em morar com Deus no céu, todo mundo, morreu, está no céu. Mas não quero conhecer a palavra, não quero conhecer o projeto de Deus, não quero botar Deus em primeiro lugar, coloco sempre Deus em segundo, terceiro ou quarto plano em suas vidas.
Quando a gente vê um novo convertido lá a primeira fé, a primeiro amor que a gente chama, se convidar ele para ir de madrugada, para ir no monte, não tem hora, está ali naquele primeiro amor. Mas ele vai, conforme vai passando o tempo, se a gente não alimentar a nossa vida espiritual com a palavra de Deus, com o projeto de Deus na nossa vida e buscar o que Deus tem realmente aqui na Bíblia para nos ensinar, nós vamos se enfraquecendo. Eu tinha um professor que falava assim: não é quem bem começa, é quem bem termina. Não adianta no início da minha conversão eu buscar Deus de todo o coração, depois eu me esquecer que Deus existe, não buscar mais Ele, e quando Ele voltar, ou quando chegar ao fim da minha vida, como que eu vou estar? É isso que a gente tem que pensar para a nossa vida como cristão, né, irmãos? Que a gente tem que agradar a Deus pela palavra, se espelhar na palavra de Deus e tentar seguir o mais a risco que a gente puder. Eu sei que é difícil, irmãos, falar isso é fácil, falar que amar alguém é fácil, mas praticar as palavras que Jesus nos ensinou e praticar o amor não é fácil. Eu sei que realmente é difícil. Só que Romanos, no capítulo 10 e 17, vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para mim aumentar minha fé, para mim aprender a amar o meu próximo, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Lucas, eu quero ler mais um versículo que está em Lucas, no capítulo 28. Aliás, no capítulo 11 e o versículo 28. Que vai dizer assim: mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, irmão, não basta só eu dizer que eu amo a Deus, não basta só eu dizer que eu amo a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus, mas eu tenho que guardar e procurar praticar ela no meu dia a dia. Porque ser cristão na igreja é fácil. Aqui está todo mundo, parece uma santidade, todo mundo. Mas e na nossa casa? Ou lá no trânsito, quando acontece algo, às vezes um carro cruza a nossa frente, aí acabou o amor. Aí o amor pelo aquele próximo já acabou ali. A minha vontade já é sair do carro, ir lá xingar e falar um monte de coisa para aquele cara que me cortou. Principalmente no trânsito acontece muito isso. Eu tenho um amigo meu que conversa sobre o trânsito e realmente é complicado. E aí a gente esquece de amar o próximo. Ali a gente já não ama mais o próximo. Às vezes está tudo bem na igreja, nossa esposa, nossos filhos, mas quando acontece um problema na nossa casa, a gente já esquece de amar, a gente já esquece de ver como que é o verdadeiro amor, aquele amor que Jesus nos ensinou. Irmão, a gente tem que parar para pensar que a Bíblia ela foi paga com um preço de sangue inocente. Jesus morreu por nós, para que nós dessemos valor para esse projeto, para que nós crescemos nesse projeto e crescemos numa vida eterna. Mas para que, se nós quisermos ganhar uma vida eterna, nós temos que fazer igual está escrito aqui, guardar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, para que um dia nós possamos morar com Ele no céu. Essas são minhas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço aqui.